Os Estados Unidos acabaram de aplicar a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, tá? Pessoal, quero compartilhar com vocês esse vídeo aqui da Globo News em clima de velório após receber a notícia da lei Magnitsky que caiu nas costas de Alexandre de Moraes. Parece que estão em um velório, só faltou colocar um caixão no meio desse estúdio. Porque vejam só, vocês vão ver o tom de fala, a maneira como eles falam, parece que só falta chorar. Vejam só, pessoal, eu quero compartilhar com vocês esse vídeo aqui e nós vamos fazer algumas reações, porque eles que se vangloriavam de que Alexandre de Moraes estava, sabe, defendendo a diplomacia, defendendo a democracia, agora parece que luto está acontecendo. Eu não sei, quero compartilhar aqui com vocês, porque para nós hoje é um dia de vitória, hoje é um dia sensacional. Nós sabíamos que alguma coisa ia acontecer com Alexandre de Moraes por causa da perseguição política que ele está fazendo aqui no Brasil, só na direita. Vamos ver esse vídeo aqui e vamos reagir a esses comentaristas que estão de luto nesse dia de hoje. Bora lá. Deixa eu trazer uma notícia que acaba de chegar aqui. Os Estados Unidos acabaram de aplicar a lei Magnitsky. Olha o tom de voz. Contra o ministro Alexandre de Moraes, tá? A gente acabou de receber, a gente vai debater aqui junto. A gente acabou de receber, a gente vai debater aqui junto. Veja só que até a voz dela parece que tá embargando. Com vocês, tá aqui, vocês estão vendo, ó. A gente acabou de receber, tá publicado, site oficial dos Estados Unidos, vocês estão vendo. A gente tá... Ela tá até sem palavras, ela não sabe nem o que dizer. Ela tá lendo, ela vai ler a pulso, porque tá no jornalismo, ela vai ler sem emoção nenhuma, coitada. Nós sabemos a dor que ela tá sentindo nesse exato momento. A gente tá acompanhando aqui o ministro Alexandre de Moraes, então, aí tem ali a data não, ali é aniversário do ministro Alexandre de Moraes. O seguinte indivíduo acaba de ser adicionado à lista, e aí é a lista da lei Magnitsky, tá? Só pra gente lembrar o que é a lei Magnitsky. A gente já falou disso algumas vezes para vocês. Uma das sanções mais pesadas que os Estados Unidos podem impor a algum indivíduo. Eu vou ler para vocês, a gente até recuperou aqui para explicar um pouco essa lei, que é de 2012, foi sancionada pelo Obama em 2012, depois ela foi ampliada em 2016. Teve um entendimento de que essa lei poderia ser usada também em outros casos de corrupção, vínculos com crime organizado, violações mais amplas de direitos humanos, e aí a lei foi ampliada e passou a ser considerada de alcance global. Então por isso que a gente está discutindo a lei Magnitsky agora para o ministro do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, lei que foi aplicada agora por Donald Trump contra o Moraes. Coisa boa. E aí pode ter, a gente não sabe exatamente quais são essas sanções, mas pode ter sanções econômicas. Por exemplo, ele pode ficar proibido de usar cartões de créditos que têm bandeiras em vigor nos Estados Unidos, tá? Então, vamos saber exatamente, lembrando que ele já teve o visto suspenso por uma decisão de Trump na semana passada. Então, essa era a grande expectativa dos bolsonaristas, de que o Trump aplicasse de fato a lei Magnitsky. A gente comentou isso aqui na segunda-feira, na terça-feira, e veio agora, então, nessa decisão que acaba de chegar para a gente. Agora é uma decisão individual, né? Quer dizer, não pega os ministros do Supremo que... Por enquanto é individual, por enquanto é só nas costas de Alexandre de Moraes. Foram atingidos pela primeira decisão. Só para dar para vocês o que é, vocês estão vendo aqui, ó, ele acabou de ser adicionado, tem essa sigla, né? OFAC, só para dar para vocês a tradução, é o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, tá? Que é um órgão ligado ao Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, como vocês estão vendo aqui. Essa publicação foi publicada no site, então, no perfil do Tesouro Americano. André, boa tarde aos colegas, boa tarde assinante. A gente vai precisar ver o detalhamento depois dessa decisão, mas é claro que ela é um golpe especificamente contra um ministro da Suprema Corte. Começou o chororô juntamente com a narrativa, né? A lei Magnitsky agora é um golpe contra Alexandre de Moraes. É inacreditável um negócio desse, né? Mas se for golpe ou não, meu filho, eu não quero saber. Eu quero saber que ele caiu agora. Agora ele vai ter que
né, andar pisando em ovo. Não vai poder usar cartão de crédito, não vai poder fazer viagem internacional, não vai poder pisar nos Estados Unidos. Então, um monte de coisa. Do Brasil. É quase que está com o nome no SPC Serasa. Tá sujo, não compra em lugar nenhum, manchado. Desferido pelos Estados Unidos nesse momento. E quando a gente diz ele vai ser proibido de usar cartões de bandeiras americanas, que são as principais bandeiras de cartão de crédito no mundo, também significa que ele é proibido de utilizar os serviços de instituições bancárias que tenham acordos com essas bandeiras também. Sim. Ou seja, na prática, isso inviabiliza até movimentações financeiras do ministro Alexandre de Moraes. Internamente. Aqui os bancos daqui, que operam também com essas bandeiras, ficam proibidos, ou seja, ficam sujeitos a serem sancionados se insistirem em negociar com esse indivíduo que está enquadrado nessa lei. Pois é, se ele tiver conta de banco, de cartão de crédito, vai ser suspenso tudo, não vai ter direito a tirar nada. E se esses bancos começarem a insistir porque ele é uma autoridade aqui do Brasil, quem vai sofrer as sanções vai ser os bancos. Aí é que o bicho pega. Fora isso, ainda tem bloqueio de bens, eventualmente, que ele tivesse nos Estados Unidos. Isso também está previsto. A proibição de entrada nos Estados Unidos já estava valendo antes por conta da revogação do visto, mas isso também traz na lei. E lembrando que a origem de tudo tem a ver com questão ligada a direitos humanos. Ou seja, ela foi feita por conta de um caso que envolvia um cidadão russo acusado de corrupção na Rússia, mas que foi preso e foi considerado injusta a prisão dele por ele denunciar crimes cometidos dentro da administração russa, e depois os Estados Unidos entraram nessa batalha junto com organizações de defesa dos direitos humanos, e a origem dela é em relação a quem fere, quem desrespeita direitos humanos de forma muito latente e absolutamente, né? Isso ele tem feito constantemente aqui no Brasil, com relação a ferir direitos humanos das pessoas. Vamos lá, colocar 8 de janeiro. Não tem nem o que dizer, não vou nem falar do 8 de janeiro, porque o que foi de gente que ele prendeu, a Débora do Batom, né? Pegar 14 anos porque com um batom pintou uma estátua, isso não é ferir direitos humanos, não? As senhoras que estão presas, né? 72 anos, que pegou 14 anos, uma pegou 16, outra pegou 18. Ah, não, é porque eram os golpistas, não era vândalo. As pessoas aí prenderam pipoqueiro, morador de rua. Isso não vai contra os direitos humanos, não, né? Então, aí botou tornozeleira em Bolsonaro, impediu o Bolsonaro de usar as redes sociais. Então é tudo isso, isso é só as consequências. Ele apenas está colhendo aquilo que ele plantou. Deixa eu pegar aqui algumas... Isso que é curioso para a gente ver, quando estiver nas letrinhas, exatamente os crimes, aonde que está sendo acusado o Alexandre de Moraes, ministro, de desrespeitar os direitos humanos. A gente acabou de receber essa informação, vocês viram, a gente plugou para vocês direto do site do Tesouro Americano. Queria trazer para vocês, a gente não sabe exatamente quais são essas sanções da Lei Magnitsky que foi aplicada agora ao ministro Alexandre de Moraes. Mas o que diz a lei, eu tinha recuperado aqui para a gente poder trazer para vocês que estão nos acompanhando. Primeiro que algumas pessoas chamam essa lei de uma espécie de pena de morte financeira, tá? Então é importante colocar isso para vocês. Se ela for aplicada, a pessoa, como eu expliquei para vocês, não pode ter cartão de crédito de nenhuma das grandes bandeiras que operam nos Estados Unidos. Quem sofre a sanção não pode ter conta em banco nos Estados Unidos e caso o banco permita, ele não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias, tá? Outro, instituições financeiras do mundo todo podem ser obrigadas a congelar ativos, fechar contas e cancelar cartões de créditos da pessoa sancionada. E além disso, a pessoa pode ser impedida de ir para os Estados Unidos ou ter o seu visto cancelado. Como a gente já contou, isso já aconteceu, né? Tem o visto suspenso. Na semana passada, essa medida já foi tomada pelo governo do Trump. Olha só, pessoal, a pessoa mais simples hoje em dia que não tenha, que tenha só um salário mínimo, que more de aluguel, hoje parece que, pelo que tudo indica, de acordo com essa lei aí, ela tem mais dignidade, tem um nome mais limpo do que o Alexandre de Moraes agora. Alexandre de Moraes não pode ter cartão de crédito, não pode fazer transação, não pode viajar para os Estados Unidos, ou seja, o homem está com o nome sujo. Eu acho que hoje ele é uma das pessoas mais sujas no planeta Terra.
de acordo com essa lei Magnitsky. Contra o ministro Moraes e seus aliados. Também não temos muitos detalhes sobre essa sanção, mas isso já aconteceu. A aplicação da lei também pode levar a uma questão reputacional, pois a pessoa entraria para uma lista de sancionados que inclui violadores sistemáticos, contumazes e brutais de direitos humanos, como o Lins estava lembrando, que a origem da lei foi por causa disso. Então, informação que acaba de chegar para vocês, resumindo, Estados Unidos então aplicando a lei Magnitsky, sancionando o ministro Moraes com a lei que é usada pelos Estados Unidos para punir estrangeiros. O Marco Rubio, vocês vão se lembrar disso também, o secretário do Trump, já tinha dito que essa medida estava em discussão e Eduardo Bolsonaro estava trabalhando por essa sanção a Alexandre de Moraes. Contei para vocês aqui no começo da semana, eles estavam esperando que Trump escalasse essa briga, que todo mundo que conversava com o Eduardo Bolsonaro e pedia para que ele recuasse, ele devolvia respondendo que a lei Magnitsky vinha aí. Então, veio aí. A conta chegou. A missão de Eduardo Bolsonaro pode-se dizer que já foi cumprida, porque ele foi para os Estados Unidos justamente em busca dessa lei contra Alexandre de Moraes, contra as arbitrariedades dele. Então, essa narrativa que muitos da imprensa, até a Globo News faz, que Eduardo Bolsonaro foi tramar contra o Brasil, foi buscar sanções contra o Brasil, isso é conversa fiada. Ele foi fazer isso aí, ó. Isso aí que ela tem que indagar e falar a pulso. Isso que ela tá falando aí, agora, nesse exato momento, foi o que Eduardo Bolsonaro foi fazer nos Estados Unidos. Então, tá aí. Então, essa narrativa de que, não, é porque ele tá tramando contra o Brasil. Quem está tramando contra o Brasil é seu Luiz Inácio Lula. Ele é que está tramando contra o Brasil com o seu egoísmo. Não ter humildade para negociar, não ter humildade para voltar atrás, para reconhecer que errou, reconhecer que falou mal do dólar, mal do Trump, mal da soberania dos Estados Unidos. Ele sim está tramando contra o Brasil. O Eduardo Bolsonaro, ele foi fazer isso aí. Contra o ministro Moraes. O ministro Moraes que sempre foi o alvo do Eduardo Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai ter aqui mais repercussão política. Tom. Ainda bem, né, que ela falou que o Alexandre de Moraes foi o alvo de Eduardo Bolsonaro. Ainda bem que ela pontuou isso. Eu acho muito interessante que essa decisão vem num momento particular do processo contra o Jair Bolsonaro, né? O processo agora inicia o prazo para que a defesa do Jair Bolsonaro faça as suas avaliações e, no final do mês, provavelmente o ministro Alexandre de Moraes vai dar o seu voto sobre a pena que ele imagina que o ex-presidente tem em função dos crimes que ele é acusado. É muito interessante ver isso justamente no prazo de ter a questão tarifa, mas eu acho que em relação ao processo do Jair Bolsonaro. Isso altera em o que é a lógica de fazer isso primeiro com o ministro Alexandre, e não com todos os ministros eventualmente. Obviamente é uma forma de pressão. Isso é uma forma que o governo americano e a Casa Branca e o Departamento de Estado especificamente quer influenciar outros ministros que eventualmente possam votar pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu tô doido para ver o voto dos outros ministros. Eu quero ver se os outros ministros vão embarcar em defesa de Moraes. Eu quero ver se os outros ministros agora vão, soltar aquelas frases de efeito. Eu quero ver se o presidente, lá do Supremo Tribunal Federal, Barroso, vai vir com aquelas piadinhas. Eu quero ver como é que vai ser, né, o clima dos ministros depois dessa decisão. Depois nós vamos ver. Talvez não vai haver manifestação de ninguém. Processo que começa no final do mês e vai provavelmente até o meados de setembro. É impressionante, primeiro, que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo tenham esse tipo de influência, essa forte influência. Né? É impressionante. Sim. É impressionante. Sim. É impressionante. Ele diz isso aqui porque a diplomacia do Brasil não chega nem na porta, não estão sendo nem recebidos. O Alckmin mandou 2 cartas, o Trump nem leu. Eu acho que ele pegou, jogou, foi fora. Essa é a influência do governo que está defendendo a sua soberania aqui, que não tem moral nem para conversar com o presidente dos Estados Unidos.
Aí eles ficam dizendo, é impressionante, né? O Merval fica falando, é impressionante a influência que tem o Eduardo Bolsonaro, é impressionante, eles ficam bobo. Tudo o que eles estão dizendo acontece. Quer dizer, eles têm realmente Não uma... estão blefando, né? Não estão blefando, não. Eles têm um apoio certo de alguém na Casa Branca muito importante, Sim, né, sim. que influencia o Trump. Em segundo lugar, é muito impressionante que o Trump ache que com isso vai mudar O julgamento. o julgamento do Supremo. É impressionante também. Quer dizer, Desconhecimento sobre. Parece que o Merval ele faz leitura da mente, né? Ele está dizendo aqui que é impressionante que o Trump vai mudar a conjuntura, a sentença. Não, o Trump não vai mudar em nada. O Trump está apenas pegando aquele que foi contra o Elon Musk, se levantou contra o Elon Musk, se levantou contra as empresas do Trump, está perseguindo o Bolsonaro, está fazendo essa arruaça aí com essa narrativa do 8 de janeiro. Então, é isso aí. A mira do Trump foi específica. A mira de Eduardo Bolsonaro foi específica. Então, o Trump não vai mudar sentença nenhuma, mas ele está dando só um recado. Ou você julga direitinho, ou também vai cair no colo de vocês, com os outros ministros também. Como funciona vivem num o mundo judiciário brasileiro. completamente à parte. Não, eles estão pensando pela cabeça do Eduardo Bolsonaro. Sim. Sem nenhuma informação adicional. Tem filtro, né? E terceiro, dificulta mais ainda a negociação no Brasil. Como é que você vai negociar agora, aceitar qualquer tipo de acordo com o presidente, com o relator do Supremo sendo punido? Sim, porque toda negociação, ela parte do princípio, vamos tirar a política de lado e discutir comércio. Né? Como é que você tira E eles estão insistindo na questão política. E é por isso que eles não querem que nenhum outro ator político tenha interlocução com a Casa Branca. Exatamente. Porque a agenda deles é essa. A agenda da retaliação, a agenda do ataque, a agenda da agressão. Eu estou trabalhando para não haver diálogo. Isso. Quer dizer, ele é muito claro ali. Né? É impressionante como esse pessoal da Globo News tem uma mentalidade. Olha só a mentalidade deles, né? A informação deles é em um nível tão absurdo que eles levam informação querendo fazer as pessoas entender que o Donald Trump, juntamente com os Estados Unidos, está querendo acabar com o Brasil, está querendo acabar com o povo brasileiro. A forma como eles falam, o presidente Trump, ele é um ser humano que está querendo destruir a nossa democracia. Então, eles tentam passar essa ideia e essa narrativa. Você vê a cara do Merval, parece que ele foi de vermelho justamente para representar o Lula e o PT. É inacreditável o clima tenso que está dentro da Rede Globo. Eles tentando, mas não conseguem justificar o Moraes. Até agora não justificaram. Até agora estão falando sobre a lei que caiu sobre ele. E não tem justificativa. Né? A lei foi criada justamente para atacar, para cair em cima daqueles que agem contra os direitos humanos. E isso está claro, é notório. Alexandre fez isso durante esse tempo todinho que ele está lá. Desde quando Bolsonaro assumiu a presidência lá em 2018 até hoje, o Alexandre de Moraes ele está ultrapassando todas as regras democráticas do nosso país. Então alguma coisa tinha que acontecer, algum freio, alguma coisa teria que botar limite nele. E aqui no Brasil não havia nenhuma instituição. O Senado Federal, uma vergonha. Senadores medrosos. Presidente do Senado, tanto o Pacheco quanto o Alcolumbre, vendido. Não iam pautar o impeachment nunca. A maioria, tudo com o rabo preso. Vê, o Senado daqui, que era a única forma de frear o Moraes e os ministros, estavam tudo vendido. Não quiseram avançar com a pauta do impeachment. Então não havia alternativa aqui dentro do Brasil, porque a Suprema Corte ela está acima de todas as instâncias. Ninguém julga os juízes do Supremo Tribunal Federal. Eles julgam tudo e todos. Eles podem julgar cada cidadão do Brasil. De acordo com... Claro, quando a gente vem olhar numa escala assim, numa pirâmide, eles estão acima, estão no topo. Eles julgam presidente, senador, deputado, julga todos.
prende, investiga, manda a Polícia Federal, censura, cala. Eles fazem tudo, a Suprema Corte. Aqui no Brasil não havia nenhuma possibilidade de frear nenhum dos ministros. Eles estavam se sentindo soberanos dentro do Brasil. A única forma que o Eduardo Bolsonaro viu é: vou ter que sair para fora do Brasil. Vou ter que buscar sanções fora do Brasil para frear esse homem. Porque se deixar do jeito que ele está, ele vai tomar conta do Brasil igual ele está fazendo. Prende, investiga, igual ele está fazendo com todos os deputados, senadores de direita. Então, eu acho que justo essa lei cair sobre ele para fazer ele pensar, para fazer ele colocar a mão na cabeça e ele olhar para si e dizer: não, eu estou ultrapassando todos os limites, eu preciso de freio. Eu acho que nem essa consciência ele tem. Essa que é a verdade. A agenda dele é salvar o pai. Fala, Valdo. Aí vem a outra aqui: a agenda dele é salvar o pai. Claro, é pai dele, tá sendo, o pai dele está sendo julgado por uma pessoa que quer o mal dele. Ele tem, e se eu fosse o filho, eu estava fazendo a mesma coisa também. Eu já estava conversando aqui com o governo brasileiro e eles falaram o seguinte: com essa decisão sobre Alexandre de Moraes, fica mais claro que a disposição deles de brigar com o Brasil fica mais evidente a cada momento, né? Dentro de uma avaliação, por exemplo, a Advocacia Geral da União, a gente havia apurado antes, ela deve ser racionada pelo presidente Lula para defender o ministro Alexandre de Moraes perante a lei americana. Então, a AGU deve fazer algum movimento em defesa de Alexandre de Moraes. Estou tentando ouvir ali o Supremo se vai ter algo diretamente do Supremo. Eu acho que tem que ser via AGU, né? Nesse caso. A avaliação que quando isso vem neste momento em que o Brasil estava percebendo uma retomada das negociações e vem essa decisão de hoje, é uma decisão muito ruim. Primeiro, porque o governo brasileiro vai entender isso como uma decisão não contra o ministro Alexandre de Moraes, mas como uma decisão contra a independência do judiciário, né? Não estão atacando a figura do ministro Alexandre de Moraes, estão atacando o sistema judiciário brasileiro. Dentro do próprio Supremo, é claro que você pode ter algumas exceções lá, mas a maioria dos ministros vão se alinhar ao lado de Alexandre de Moraes. Será? Será que a maioria dos ministros vão dar apoio? Será que a maioria dos ministros, igual ele está falando aqui, vão se levantar contra essa decisão dos Estados Unidos? Eu quero só ver qual vai ser a reação. Se levantar, pode se levantar. Agora também se prepare, porque se veio para Alexandre de Moraes, eu queria que viesse para o Flávio Dino. Eu, pessoalmente, Flávio Dino. Não vou dizer nada do Zanin, mas era um ex-advogado. Mas Flávio Dino, Carmen Lúcia, porque a Carmen Lúcia foi que deixou a censura também permear com a conivência dela. Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, outro também, o Fachin também. Então veja só. Esses aí principalmente, os outros não sei. Os outros tem que se avaliar. Mas esses aí tem ganhado, tem passado a mão na cabeça de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem feito o que fez com a conivência deles. Ninguém se levanta, ninguém diz nada. Então esses aí também merecia essa lei para colocar freio neles, para fazer eles pensarem, para que eles não achem que eles são Deus do Brasil, soberanos dentro do Brasil. Não. Então, aí vem esse jornalista aqui, né, dizendo: não, eles vão se juntar em torno de Alexandre de Moraes, vão abraçar ele, vão dizer: ô Alexandre de Moraes, estamos contigo, se você for sancionado, nós vamos ser também. Eles têm que fazer isso, entrar na briga e fazer isso, os ministros. Ô Alexandre de Moraes, você foi sancionado, Alexandre de Moraes, eu sinto muito por você, olha, eu gosto tanto de você que eu vou pedir essa sanção nas minhas costas também. Eles têm que fazer isso. E como disse Merval, isso não vai ter nenhum poder
de impedir o julgamento do ex-presidente, que está entrando na fase final. Hoje, como disse o Thomas, começa o prazo para que os demais réus, incluindo Jair Bolsonaro, entregue ali as suas alegações finais. Eles têm 15 dias, ou seja, até ali final, meados de agosto, ali 20 de agosto, eles têm de entregar as suas alegações finais, e o julgamento entra ali na reta final, antes do julgamento, na prática, na primeira turma. Então, é esperado, então, Andréa, uma posição da AGU. Estou tentando conversar aqui com o ministro Jorge Messias e também com o Supremo Tribunal Federal. Tá bom. Uma vitória é um ponto a mais para nós. Isso já é um começo. Isso daí já é uma luz no fim do túnel. Vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Eu quero ver qual vai ser as falas de Alexandre de Moraes. Se ele vai se falar alguma coisa com relação a isso. Eu quero ver qual vai ser a fala dos outros ministros, principalmente do Barroso, que o Barroso brincou. Então eu quero ver qual vai ser o ajuntamento dos ministros e qual vai ser a palavra que eles vão dizer aos Estados Unidos, ao Trump e a Alexandre de Moraes, né? Eu estou esperando esse momento. Eu quero ver qual vai ser a posição dos parlamentares, do governo federal. Eu quero ver se o Lula vai pro pé de jabuticaba, pegar uma jabuticaba e dizer: ó, Donald Trump, vamos comer jabuticaba. Eu quero ver até o Lula fazendo isso. Ele fez naquele dia, não foi com tom de zombaria, porque foi num tom de zombaria que ele fez isso. Vamos ver qual vai ser as reações finais. Gostei muito. Isso é uma ótima notícia que saiu nesse dia de hoje. Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, deixa o like, curte, comente, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.